sobre o concretismo. O concretismo, ele foi um movimento literário que iniciou na década de 50, no caso. E ele tem como um dos principais focos trazer outras características, outras formas de fazer. Porque os artistas, além de quererem a poesia com palavras e som, eles queriam também um visual novo. E isso veio a característica do verbo voco visual, que o verbo sendo as palavras, o voco, o som e o visual, que era a estrutura do poema. O concretismo ele foi um movimento literário que surgiu em meados da década de 50, que foi bastante influenciado pelo movimento da arte concreta. A arte concreta ela tinha a intenção de criar um tipo de arte utilizando diferentes tipos de linguagens. Historicamente, o concretismo ele surge no início da Guerra Fria, que é responsável pela influência da cultura americana sobre a cultura brasileira. Ele se caracteriza pela otimização do espaço e pela objetividade. No Brasil, o principal foco foram as mudanças na forma de fazer a poesia. Para os artistas, a poesia era além do som, da palavra e do visual. Esse conjunto de características ele recebe o nome de verbo vocovisual. O verbo vem da origem do verbo, que é a escrita da poesia. O voco vem da origem ao som, que é a leitura da poesia. E o visual, que é a estrutura da poesia, que era uma das principais características do movimento. O movimento concretista ele foi de extraordinária importância para a cultura brasileira na década de 1950, tanto no campo das artes plásticas, como na literatura e na música. Durante o concretismo, os artistas tinham como questionamento o uso tradicional do espaço em branco do papel ou da tela. Os artistas decidiram que não iriam se limitar a escrever de forma tradicional, de leitura ocidental, ou seja, da esquerda para a direita e de cima para baixo. A característica que ficou conhecida como poesia espacial permitia que surgissem diversas possibilidades para que os artistas usassem a imaginação e a criatividade. Então, as poesias passam a utilizar os mais diferentes formatos, como círculos, cascatas e até mesmo palavras formadas por outras palavras. Vocês irão entender isso das poesias mais adiante. E nesse momento, o que importa para os artistas não é o poema em si, e sim a parte visual da poesia. Outra característica é a falta do verso e da estrofe, que é o formato tradicional das poesias. As palavras elas não precisam necessariamente ter rima e sentido. E os artistas deixam de lado o uso da pontuação nas obras. E os artistas também passam a usar a decomposição de palavras. Isso quer dizer que as palavras dão origem a outras palavras iguais ou semelhantes. Isso permite que as pessoas que vê as poesias façam diversos tipos de leitura, tanto na questão do sentido das frases, quanto na interpretação do conjunto de palavras. No Brasil, o concretismo teve como principais nomes os artistas Augusto de Campos e Araldo de Campos, que são conhecidos como os Irmãos Campos, e o Décio também Guinatari, que juntos os três formam os responsáveis por impulsionar o movimento na poesia brasileira. Também tinha outros autores concretistas, que são o Arnaldo Antunes, James Joyce, João Cabral de Melo Neto, Oswaldo de Andrade, dentre outros. Olá, gente, eu estarei lendo para vocês um poema do concretismo, que estará como exemplo aqui do lado, para vocês acompanhar. O vento vem e leva a vida por um mar violento. As ondas rebentam no casco ferozmente. Não há rosa dos ventos, não há astro, lábios, ou astro, beijos, ou estrelas, não há direção ou sentido, há somente os ventos e a aventura. Eu vou ler mais um exemplo de poesia do concretismo com a autoria de Augusto de Campos.
Desaprender, de uma vez, todas as línguas, em au, em ol, em ão, em ego, em in, em ano, em es. Poesia não tem porquês. Esquecer, esquecer, esquecer. Emudecer, desumano. Pra volver a ser no nono universo da minha mudez, humano.